Bem-vindos ao Presta Atenção Platão, o canal do professor Evandros. E o tema de hoje é: quais são os limites do conhecimento e da ciência? Positivismo, cientificismo e neutralidade da ciência. Assim como a arte e a filosofia, a ciência caracteriza-se por investir em um pensamento crítico e criativo, produzindo novos saberes. A canção de Tom Zé que diz: "A ciência excitada fará o sinal da cruz e acenderá fogueiras para apreciar a lâmpada elétrica", coloca a ciência em uma posição em que não estamos acostumados a vê-la, como uma mistificação. A ciência que faz o sinal da cruz e acende fogueiras faz referência a atitudes religiosas completamente contrárias àquilo que chamamos de espírito científico. Em outra criação artística, o filme Gattaca, a experiência genética, a atenção se volta para o poder da ciência. O filme mostra uma sociedade no futuro no qual a ciência controla a humanidade. Os seres humanos dominam as viagens espaciais, mas apenas aqueles que são considerados geneticamente perfeitos podem viajar. Nessa sociedade, o conhecimento científico melhorou radicalmente a vida humana, mas o preço é o controle absoluto sobre as pessoas. O conhecimento da genética permite saber desde o nascimento o que uma pessoa pode ou não fazer, determinando seu perfil e suas possibilidades de vida. Considerando a aventura da vida humana, sempre enfrentamos desafios e superando limites. A sociedade mostrada no filme não seria a negação da parte mais humana que há nas pessoas, que é o fato de determinarmos a nós mesmos? Poderíamos viver conforme aquilo que a ciência nos impõe? O escritor francês François Rabelais, ainda no século XVI, afirmou que ciência sem consciência não é senão a ruína da alma. Para ele, o conhecimento não pode bastar-se a si mesmo. Conhecer por conhecer é perder a humanidade, colocando-a a serviço do conhecimento, e não o contrário. Séculos depois, estudando a lógica do funcionamento da ciência, o filósofo Jean Ladriere afirmou que esta tende a construir-se como um sistema autônomo e fechado em si mesmo, no qual a regra que vale é a do conhecimento pelo conhecimento. Em outras palavras, devemos sempre conhecer cada vez mais, não importando se as consequências desse conhecimento serão boas ou más. Cientificismo e neutralidade da ciência. No século XVII, com a ciência de Galileu e a filosofia de Descartes, formou-se uma maneira inteiramente nova de pensamento. O período que seguiu daí até pelo menos meados do século XX ficou conhecido como modernidade. Essas mudanças se originaram no âmbito da ciência, mas se espalharam por todos os campos do pensamento, formando uma nova visão de mundo que coloca o sujeito do conhecimento no centro das preocupações filosóficas. Na modernidade, passou-se a considerar que tudo que pode ser representado intelectualmente pode ser conhecido. Por meio do uso reto da razão e do método correto, acreditava-se que o conhecimento humano podia ser ampliado indefinidamente. Embora alguns objetos sejam mais difíceis de serem conhecidos porque são mais difíceis de serem representados, com o aprimoramento dos meios de conhecer, eles poderão tornar-se familiares ao ser humano. Essa mudança de visão de mundo produziu as formas diferentes de pensamento, todas interligadas pelos fundamentos da modernidade. Entre essas formas encontra-se o cientificismo, a tendência a valorizar excessivamente a ciência. O cientificismo considera que apenas os conhecimentos científicos são válidos e passa a aplicar as noções científicas a todos os campos da vida humana. Essa perspectiva teve origem no positivismo, corrente filosófica criada por Auguste Comte. O positivismo teve grande número de seguidores e exerceu enorme influência no pensamento do século XIX e do início do século XX.
Seu princípio básico, denominado por Comte Lei dos Três Estados, afirma que a humanidade passou por 3 estágios de evolução em sua relação com o mundo. Esses estágios podem ser assim resumidos. Estado teológico. O ser humano explica os fenômenos da natureza como resultado de forças divinas e sobrenaturais. Esse estágio permitiu à humanidade intervir na natureza. Por exemplo, se explicarmos a chuva como consequência da ação de um Deus, então podemos fazer chover em época de seca, por meio de oferenda que agradam ao Deus. As explicações seriam ingênuas e infantis. Esse estágio corresponde ao predomínio da mitologia e da teologia como explicação do mundo. Estado metafísico. Seria um estágio mais evoluído que o anterior. Aqui os deuses e as forças sobrenaturais são substituídos por forças abstratas. Apesar do abandono das causas sobrenaturais, a estrutura das explicações é a mesma. Porém, fazendo uso de teorias racionais, assim como no estágio anterior, não são explicações baseadas na observação empírica. Esse estágio corresponde ao predomínio da filosofia como explicação do mundo. Estado positivo. Corresponderia ao estágio mais evoluído da humanidade. Os fatos e fenômenos são explicados racionalmente pela causalidade, ou seja, pela relação entre causa e efeito, que estabelece a relação natural entre eles. A ciência é a guia mestra do desenvolvimento da humanidade em seu estágio de maturidade. Para Comte, os indivíduos também passam por esses 3 estágios. Quando crianças, tendemos a acreditar em explicações mitológicas e religiosas. Crescemos um pouco e passamos a preferir explicações de cunho filosófico. Mas é apenas na maturidade da idade adulta que estamos preparados para ver o mundo por meio da ciência. A visão científica é aquela que consegue explicar a natureza pela própria natureza, sem recorrer a fatores externos. É uma visão madura, pois só se realiza pela investigação e pela experimentação que levam à descoberta das relações de causa e efeito entre os fenômenos. Ao estabelecer a absoluta causalidade, o positivismo instaurou o reino da necessidade. Nada acontece por contingência. Tudo pode ser explicado por suas relações naturais com os outros elementos da realidade. Aos problemas sociais o mesmo tipo de relação de causalidade das ciências naturais. Ele defendia a necessidade de uma física social e foi o responsável pela sistematização da sociologia, que seria o resultado da aplicação das leis naturais e do método científico da física aos estudos da sociedade. Assim como a física natural se constrói em torno do conceito de gravitação, Comte considerava que a sociedade deveria se organizar por meio do conceito de ordem, pois apenas com ordem poderia haver o progresso. A preocupação social de Comte recebeu grande influência de Saint-Simon, de quem foi secretário durante muitos anos. Saint-Simon é considerado um dos fundadores do socialismo, embora seja apresentado como um socialista utópico, pois acreditava que o socialismo seria alcançado apenas pelo convencimento das pessoas e não por uma crítica ao sistema capitalista que indicasse meios para a transformação da realidade, como Marx fez posteriormente. Essa posição cientificista se caracteriza também pela defesa da neutralidade da ciência, ou seja, da ideia de que os conhecimentos científicos não são bons nem maus em si mesmos. A ciência, portanto, não toma partido em relação a eles. É a aplicação desses conhecimentos que podem resultar em algo bom ou ruim. A produção do conhecimento pela ciência obedece à regra saber cada vez mais. As aplicações dos conhecimentos ficam a cargo da tecnologia que se utiliza deles para criar usos práticos. Vem daí saber para prever, prever para prover. Essas são aplicações que podem ser avaliadas, não os conhecimentos. Para saber mais. A atual bandeira do Brasil foi adotada em 1889, após a proclamação da República por militares de orientações positivistas. O disco Ordem e Progresso é inspirado no positivismo de Auguste Comte, cujo lema era o amor como princípio e a ordem como base, o progresso como fim. Várias tentativas de incluir a palavra amor em nossa bandeira já foram.
Um exemplo é o desenvolvimento da física nuclear. O estudo dos átomos e das partículas subatômicas foi e continua sendo realizado pelo desejo e pela necessidade do ser humano de conhecer e explicar a natureza. O conhecimento sobre a fissão e a fusão atômicas, por exemplo, pode ser aplicado às produções de energia. Atualmente, vários países dependem de usinas nucleares para gerar energia elétrica, ainda que essa fonte de energia apresente riscos de contaminação do ambiente e das pessoas. O mesmo conhecimento de física nuclear usado para a geração de energia também pode ser aplicado na construção de armas de destruição em massa, como bombas e mísseis nucleares. O fato de que esse conhecimento pode resultar na fabricação de armas de destruição em massa, porém, não significa que ele seja um conhecimento ruim, que deva ser proibido. O que interessa, segundo o cientificismo, é que os seres humanos, dominando a física nuclear, a utilizem apenas para fins pacíficos, pois em si mesma ela é neutra.